Olá, eu sou a professora Vanessa Batestin e vou conversar um pouquinho com vocês sobre educação à distância. Para começar, o que vem a ser educação à distância? Se a gente for lá olhar no decreto 9057, ele define a educação à distância como uma modalidade educacional. Então aí a gente já vê que nós não estamos falando de algo que é igual ao presencial, é uma outra modalidade, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, ou seja, a gente precisa de usar as tecnologias para fazer a mediação do processo de aprendizagem com pessoal qualificado, ou seja, não são pessoas que simplesmente vão começar a trabalhar com as tecnologias para fazer educação à distância. Não, esse pessoal tem que estar qualificado, tem que ter recebido formação, né, já que é uma modalidade diferente. Com políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, ou seja, metodologias adequadas para trabalhar a educação à distância, entre outras. E aí a parte que eu considero assim, o que mais resume a educação à distância? Desenvolve atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Essa última parte, para mim, ela é muito marcante, porque se a gente for pensar em alguns benefícios da EAD, ela traz, para mim, um dos mais fundamentais, que é a flexibilidade que o aluno tem para estudar, né, em relação ao horário e ao local, né? Ele tem essa flexibilidade espacial e temporal. Então, a gente pode ter uma pessoa lá no interior, num local onde não tem uma instituição de ensino para fazer, ou não tem aquele curso que ele gostaria de fazer, e ele ter a oportunidade de fazer esse curso por meio da educação à distância. Podemos ter também uma outra situação, aquele aluno que ele até tem, né, o curso para ele fazer na cidade dele e tal, mas naquele horário ele está trabalhando, ele não pode fazer o curso naquele horário. Então, assim, a educação à distância, ela proporciona essa flexibilidade, ela permite ofertar cursos em locais remotos, ela permite e facilita a formação, por exemplo, de servidores, de empresas, de escolas, de várias instituições, né? Às vezes é difícil juntar todo mundo num único local, num único horário. A educação à distância favorece, né? Oportuniza isso. Oportuniza também apoiar os cursos presenciais, seja por meio de disciplinas à distância ou por meio das tecnologias, que a gente vai aprendendo a usar à medida que trabalha com a educação à distância. Permite a mobilidade discente, algo ainda incipiente, né, no nosso país, mas que já acontece, de um aluno que às vezes ficou reprovado, ele poder fazer uma disciplina num outro campus, numa outra instituição. E também N outras coisas, né, gente, mas o compartilhamento de materiais. Né, esse daqui eu também acho bem interessante, porque a maioria dos professores que trabalham hoje com a EAD produzem materiais abertos, então não constrói do zero, você busca algo que já foi construído aqui, um outro pedaço ali, você junta, você remixa, né, e produz um novo material e também disponibiliza para que outros professores possam usar. Isso são só alguns dos benefícios da EAD, certamente temos muitos outros. Mas aí é importante também a gente fazer uma delimitação de que a EAD não é aquilo que foi vivenciado durante o período da pandemia, que nós estamos chamando aqui de ensino remoto. O que aconteceu durante a pandemia? Parou tudo. Então foi preciso pegar aquilo que fazia no presencial e jogar aquilo no virtual, por meio de tecnologias, né? Uma transposição do presencial para o mundo digital. Isso foi um ensino remoto, isso definitivamente não é a educação à distância. Como a gente já falou, a educação à distância é uma modalidade específica. Nessa modalidade, o aluno ele é o protagonista do seu processo de aprendizagem. Ela é uma modalidade que, para proporcionar que o aluno aprenda, ele construa o seu conhecimento, a gente precisa usar tecnologias adequadas, nós precisamos disponibilizar espaços adequados para atendimento presencial do aluno, porque não necessariamente o aluno vai ter condições de estudar da casa dele, ele pode precisar,
de um espaço e também para realizar as atividades presenciais, avaliações presenciais que o curso pode requerer. Exige uma equipe multidisciplinar, qualificada, capacitada, e não tem como você simplesmente chegar e improvisar. Para você disponibilizar uma disciplina, um curso à distância, você tem que planejar, tem que escolher materiais, produzir novos materiais, atividades com antecedência. Então, exige estratégias específicas, tecnologias, recursos específicos e estratégias didáticas específicas, diversificação de linguagem, textos, vídeos, áudios, planejar um processo de mediação pedagógica também diversificado por meio de uso de tecnologias diferenciado e trabalhar a acessibilidade. Se a gente for pensar então, o que no geral compõe a EAD? Lógico que isso também varia, mas se a gente pudesse resumir, a gente diria que na EAD a gente tem uma instituição de ensino que está ali produzindo curso com sua equipe, formando, capacitando a equipe, produzindo os materiais, então é responsável por toda a parte burocrática, pedagógica para a oferta do curso. Nós temos a equipe, as pessoas que fazem parte dessa instituição, para que esse curso aconteça. Nós temos os polos presenciais, que são os espaços mais próximos dos alunos, onde os alunos vão para estudar, para fazer as atividades presenciais. Nós temos, obviamente, uma série de tecnologias que vão conectar todas essas pessoas e esses espaços. E, óbvio, o ponto central da educação à distância é o nosso aluno, o estudante. E também, assim, não dá para pensar que educação à distância é tudo a mesma coisa, né? Às vezes a gente vê as pessoas confundindo, mas porque às vezes não tem o entendimento que existem vários tipos de curso e disciplinas à distância. Você pode ter um curso à distância, por exemplo, de nível técnico, uma graduação, uma pós-graduação, que são cursos longos, de anos, de várias disciplinas, que tem uma equipe maior de curso envolvida. E tem cursos à distância, que também são à distância, mas que são menores. Às vezes você tem um curso que a gente chama de FIC, né, Formação Inicial e Continuada, um curso, sei lá, de 20 horas, 80 horas, é um curso menor. Às vezes você tem um MOOC, que é um curso massivo, online, aberto, disponível, né? Qualquer pessoa pode entrar e fazer aquele curso também, é um curso à distância, mas com característica completamente diferente. Nós podemos ter disciplinas à distância num curso presencial, também é uma outra característica. Então, tudo isso aqui é à distância, mas não significa que seja a mesma coisa. São abordagens diferentes, metodologias diferentes, equipes diferentes que trabalham para cursos diferentes. E aí, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, também da mesma forma, podem surgir papéis diferentes. Eu listei aqui alguns que são mais comuns, principalmente quando você tem, por exemplo, cursos mais longos, né? Quando tem mais de uma disciplina, você tem aí a presença de um coordenador de curso, né? Que é aquela pessoa que vai organizar, planejar todo o curso como um todo. Você tem o pedagogo que está ali junto ao professor e junto aos alunos, acompanhando esse processo de aprendizagem. O design educacional, ele é muito comum nos cursos à distância também, é um profissional que ajuda o professor a escolher as melhores estratégias tecnológicas, pedagógicas, os melhores recursos para os conteúdos da disciplina, para as atividades, né, de forma que atinjam melhor os objetivos de aprendizagem daquela disciplina. Nós temos o professor. E aí, quando a gente fala professor na educação à distância, aparecem múltiplos professores, né? Professor conteudista, formador, mediador, orientador de TCC, que nós vamos falar um pouquinho depois. Fora outros profissionais que também podem aparecer a depender do tipo de curso, como, por exemplo, coordenador de tutoria. Se for um curso que não é executado em apenas um local, na própria instituição, mas é executado, porque também pode ter, você pode ter um curso à distância que é executado numa única turma na instituição. Então, o polo é a instituição. Mas você pode ter um curso que a instituição executa em vários polos, como a gente falou, né? Então, quando é esse caso, você geralmente tem a figura do coordenador de polo, assim como pode ter outros, design gráfico, técnico audiovisual, intérprete de Libras e por aí vai.
No caso específico, quando a gente estiver falando do professor, o professor ele pode desempenhar diversos papéis diferentes na educação à distância. Por exemplo, quando a gente está falando do professor planejando a disciplina, produzindo os materiais, gravando vídeo, produzindo e-book, produzindo a sala virtual, nós estamos falando de um papel que é o professor conteudista. Quando a gente fala daquele professor que vai começar a turma e o professor acompanha, conduz a disciplina, nós estamos falando do professor formador, que pode atuar sozinho, ou quando é uma turma, né, uma quantidade menor de alunos, ou em conjunto com outros professores. Por exemplo, quando é um curso de graduação, pós-graduação, é muito comum ter aquele projeto, o TCC. Você pode ter o professor exercendo esse papel de orientador de TCC também. E um papel que é muito importante para a gente aqui é aquele papel do professor mais diretamente com o aluno, fazendo a mediação pedagógica, o papel de professor mediador, em que o professor vai estar tirando dúvida do aluno, orientando, acompanhando o processo de aprendizagem dele, corrigindo atividades, né? Enfim, o professor vai estar ali fazendo esse processo que ajuda o aluno na construção do seu conhecimento. E aí, a depender do tipo de curso, do tipo de disciplina, isso pode variar enormemente. Um mesmo professor, ele pode assumir todos os papéis. Por exemplo, vamos supor um curso FIC, como eu tinha falado, de 30 horas, né? Nesse curso, às vezes nem vai ter coordenador, às vezes vai ser o próprio professor que ele produz o conteúdo, produz a disciplina, ele conduz a disciplina e ele faz a mediação pedagógica com os alunos. Ele é tudo, ele é equipe, né? Mas você pode ter um outro formato, por exemplo, muito comum nos programas de fomento como o AB, ETEC, o NAC, que você tem um professor que produz a disciplina e que vai fazer esse processo de condução de disciplina, mas, então ele é conteudista e formador ao mesmo tempo, só que, por exemplo, você vai ter 10 polos de 40 alunos. Obviamente, esse professor, ele não vai dar conta de 400 alunos. Então, forma-se uma equipe onde tem professores mediadores, por exemplo, um professor mediador para cada um desses 10 polos, e aí o professor vai trabalhar, o professor formador, vai trabalhar em conjunto com esses professores mediadores. Esse é um formato muito comum, e nesses programas de fomento, esse professor mediador é chamado de tutor à distância, tutor presencial. Então nós vamos ver essas nomenclaturas, né? Professor mediador, professor tutor, tutor à distância, tutor presencial, mas todas elas designam esse papel do professor fazendo a mediação pedagógica. Também é possível ter outros formatos. Por exemplo, eu e um outro colega vamos planejar uma disciplina conjuntamente, vamos produzir a sala conjuntamente, mas na hora de executar a disciplina, vão ser duas turmas. Ele vai assumir uma turma e eu vou assumir outra turma. Ou seja, eu vou fazer o processo de mediação pedagógica numa turma e ele em outra turma, mas tudo numa sincronia, num diálogo, numa construção coletiva. É o que a gente chama de um processo de docência coletiva, que pode existir também nos outros formatos, mas ele é muito forte nesse formato que eu estou citando. E também podemos ter alguns outros cursos, como por exemplo é o caso dos MOOC, que nem sequer tem mediação. Não tem o professor interagindo com o aluno, porque são cursos específicos que são de autoestudo. O aluno estuda sozinho, logo não tem a função do professor mediador. Mas uma coisa é comum em todos esses papéis de professores da equipe multidisciplinar: todos nós precisamos ser competentes digitalmente. Eu trouxe aqui para vocês o quadro europeu de competências digitais para educadores, que a gente chama de DigiComp-Edu, e esse quadro europeu ele tem 22 competências divididas em 6 eixos, que alguns são para todo mundo precisa ter, e outras competências já, outros eixos são mais específicos para o professor conteudista, outros mais específicos para o professor formador, para o professor mediador, mas é importante vocês nesse momento entenderem que existem competências que nós, enquanto docentes, independente de que papel a gente exerça, a gente precisa adquirir ou melhorar ao longo de nossa vida. Quem tiver interesse, tem aí
a recomendação, né? Tem aí a fonte desse material. Obrigada!